Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem acompanha nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Em especial hoje, quem nos acompanha pela Web TV Tropicana da Paraíba, as emissoras de rádio SOS Vida e Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, a TV e a rede de rádios Evangelizar de Curitiba, no Paraná, a emissora de TV EWTN e todas as demais emissoras sintonizadas conosco. Temos um dia típico de verão aqui na cidade do Vaticano. Agora faz 30 graus na Praça São Pedro, neste 12º domingo do tempo comum, também domingo da Caridade do Papa. Já na igreja no Brasil, a gente celebra no próximo domingo, dia 2 de julho. Mas hoje aqui na Itália é dia de pensar em ajudar o Papa através do óbolo de São Pedro, porque é graças ao apoio dos fiéis do mundo inteiro que o Pontífice então consegue ajudar concretamente quem mais precisa e também em todas as partes do mundo. Muitas vezes a gente fica sabendo, das iniciativas de solidariedade do Papa, que ajuda economicamente e também comprando equipamentos médicos e remédios que ele envia para vários lugares. Sobretudo para onde tem emergência climática, também para locais de guerra, onde tem bastante pobreza. Também direcionando para movimentos migratórios, tem muito pedido que chega para o Papa Francisco. E é graças, então, ao óbolo de São Pedro que o Papa pode dar essa resposta concreta a essas principais necessidades. E a oferta pode ser pequena, mas tem grande valor simbólico, então, para apoiar essa missão do Papa. A liturgia deste domingo, então, nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 10, quando Jesus descreve 3 situações concretas que os discípulos irão enfrentar. Mas Cristo exorta a não ter medo, porque a vida está firmemente nas mãos de Deus, que nos ama e nos guarda. Assim vamos esperando para acompanhar e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus da janela do apartamento pontifício, de onde agora, devagar, aparece o Papa Francisco, que é saudado pela multidão presente na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bom domingo. Nel Vangelo di oggi, Gesù ripete ai suoi discepoli per ben 3 volte. No Evangelho de hoje, Jesus repete aos seus discípulos por 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo. Pouco antes falou a eles das perseguições que terão de suportar por causa do Evangelho, uma realidade que é atual ainda hoje. A Igreja, de fato, desde o início conheceu, juntamente com as alegrias, que tinha muitas, conheceu também muitas perseguições, muitas. Parece paradoxal a proclamação do reino de Deus, que é uma mensagem de paz e justiça fundada na caridade fraterna e no perdão, e ainda assim encontra oposição, violência e perseguição. Jesus, no entanto, diz para não temer, não porque tudo estará bem no mundo, não por aquilo, mas porque para o Pai somos preciosos e nada do que é bom se perderá.
Portanto, nos diz para não deixarmos que o medo nos bloque, mas para temermos outra coisa, apenas uma coisa. Mas o que é a coisa que o Jesus nos diz que era para temer? Vamos descobrir aquela através de uma imagem que Jesus usa hoje, aquela de Guiena. O Vale de Guiena era um lugar que os habitantes de Jerusalém conheciam bem. Era o grande depósito de lixo da cidade. Jesus fala dele para dizer que o verdadeiro medo que se deve ter é aquele de jogar fora a própria vida. Colocar fora a própria vida. É isso que Jesus diz para termos medo. Como ele disse, não precisa muito temer mal-entendidos e críticas de perder prestígios e vantagens econômicas para permanecer fiel ao Evangelho, mas de desperdiçar a existência correndo atrás de coisas triviais que não enchem a vida de significado. E isso é importante também para nós ainda hoje. De fato, alguém pode ser ridicularizado ou discriminado se não seguir certos modelos da moda que, no entanto, muitas vezes colocam realidades de segunda categoria no centro. Por exemplo, as coisas em vez das pessoas, o desempenho em vez das relações. Vejamos alguns exemplos. Penso nos pais que precisam trabalhar para sustentar a família, mas não podem viver apenas para o trabalho, precisam do tempo necessário para estar com os filhos. Também penso em um sacerdote ou em uma freira, também devem estar comprometidos com o serviço, mas sem se esquecer de dedicar tempo para estar com Jesus. Caso contrário, caem no mundanismo espiritual e perdem o sentido de quem são. E ainda penso em um jovem ou em uma jovem que tem 1000 compromissos e paixões: a escola, o esporte, interesses diversos, os celulares e as redes sociais, mas precisam encontrar as pessoas e realizar grandes sonhos, sem perder tempo com coisas que passam e não deixam marcas. Tudo isso, irmãos e irmãs, implica alguma renúncia diante dos ídolos, da eficiência e do consumismo. Mas é necessário para não se perder nas coisas, que depois são jogadas fora, como se fazia naquela época em Guiena. E na Guiena de hoje, ao contrário, muitas vezes são as pessoas que acabam ali. Pensemos nos últimos, muitas vezes tratados como material de descarte e objetos indesejados. Permanecer fiel ao que conta, custa. Custa ir contra a maré, custa se libertar do condicionamento do pensamento comum, custa ser deixado de lado por aqueles que seguem a onda. Mas não importa, diz Jesus. O que importa é não jogar fora o bem maior, isto é, a vida. Não colocar fora a vida. Só isso deveria nos assustar. Perguntemo-nos então, do que tenho medo? De não ter o que eu gosto? De não atingir as metas que a sociedade impõe? Do julgamento dos outros? Ou de não agradar ao Senhor e de não colocar em primeiro lugar o seu Evangelho? Maria, ajude-nos a sermos sábios e corajosos nas escolhas que fizemos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passionem eius et cruce, a resurrezione e gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, mi ha molto addolorato quanto è accaduto alcuni giorni fiquei fa muito triste com o que aconteceu no Centro Penitenciário Feminino de Tâmara, em Honduras. terribile violenza Foi uma terrível violência ha seminato morte e sofferenza. que acabou seminando muita morte e Prego per i sofrimento. defunti, Eu rezo prego per i pelos familiari, defuntos, pelos familiares, la Vergine di Sujapa, e que a Madre de Virgem Honduras, local, que é a aiuti padroeira de i Honduras, cuori ad aprirsi ajude os corações a se abrir à e a reconciliação fare spazio a una e a dar convivenza espaço fraterna, a uma convivência anche fraterna, all'interno dei carceri. inclusive dentro dos cárceres. Questi giorni Estes ricorre il dias 40° anniversario também acontece os 40 anos do desaparecimento de Emanuela Orlandi. di questa Eu aproveito circostanza essa per circunstância esprimere ancora para una expressar volta mais uma la mia vez vicinanza ai a minha familiari, proximidade aos familiares, sobretudo à mãe, assicurare la mia preghiera a quem asseguro também a minha oração a tutte le e famiglie estendo che portano il a minha dolore recordação a de todas uma as persona famílias que cara sofrem scomparsa. com o desaparecimento de pessoas. A gente consegue ver, inclusive, várias pessoas homenageando Emanuela Orlandi na praça. Romani, pellegrini E dall'Italia, saúda então o Papa a todos os peregrinos que estão na Praça São Pedro da Itália e também de outros países, como de Bogotá, na Colômbia. Saluto la fraternità O Papa então agora também saúde uma fraternidade de Pisa que está presente na praça e outras saudações de peregrinos que estão na praça e vêm da il Itália. gruppo di Limbadi che festeggia il giovane Leo e i partecipanti al moto pellegrinaggio da Cesena e Longiano. Todas as saudações para quem está na praça, inclusive para os voluntários da Rádio Maria da Itália, que com grande cartaz estão convidando a implorar pelo dom da paz. E isso estamos pedindo especialmente à martirizada Ucrânia, ao povo da martirizada Ucrânia. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E como sempre, o Papa se despede pedindo para que rezem por ele, desejando então um bom dia, um bom domingo, neste que é um domingo especial em que o Papa nos encoraja a não ter medo de permanecer fiéis ao que conta. Ele disse então na sua mensagem: permanecer fiel ao que conta custa ir contra a maré,
custa se libertar do condicionamento do pensamento comum. Custa ser deixado de lado por aqueles que seguem a moda, mas não importa, lembra o Papa através das palavras de Jesus. O que importa é não jogar fora o bem maior, a vida. Só isso deveria nos assustar. O Papa também, então, ao final, depois da oração mariana, fez uma referência às vítimas da violência em Honduras, naquela prisão feminina de Tâmara, a 25 quilômetros da capital do país. 46 mulheres foram mortas num motim. E também com essas palavras de encorajamento do Papa Francisco pela paz, pelos voluntários da Rádio Maria da Itália que estão presentes na Praça São Pedro, a gente vai se despedindo de você nesta transmissão e neste domingo, desejando então um ótimo dia para todos que seguiram a gente nessa oração mariana com o Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Collet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.